Bom dia, hoje sexta-feira, 17 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. E vamos ver aí hoje um dos fatos mais relevantes do dia é saber se o PMDB, através de Eduardo Cunha, ele anunciará o rompimento aí junto ao governo. Será que Temer, como vice-presidente, vai sair ou não do governo? Esse é um grande questionamento e Eduardo Cunha falou que anunciará isso sexta-feira, esse rompimento. Quem viver, verá. É bastante interessante isso. Isso justamente, né, o Eduardo Cunha falou que vai explodir o governo, muito por conta dessas investigações que surgiram ontem com Petrobras, dentre outros requerimentos aí que a Procuradoria-Geral da República encontrou. Vamos ver, quem viver verá. Cenário político altamente desafiador, uma dificuldade enorme do governo conseguir aprovar qualquer coisa. Além disso, saiu o IBCBR, que o Gustavo Cruz vai comentar, e hoje também tem uma agenda cheia aqui no Brasil, principalmente com Caged. Lá fora as bolsas praticamente estáveis aí, aguardando a votação do parlamento alemão sobre a Grécia. Mas para falar sobre tudo isso, com um detalhe muito maior, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente acabou de ter o IBCBR de maio, agora pela manhã. Houve um avanço de 0,10% na alta comparada com abril e houve um recuo de 4,75% na comparação anual. Esse recuo veio um pouco mais forte do que o mercado esperava, mas de qualquer forma a trajetória era esperada de continuar caindo, embora esse avanço não represente muita coisa. O IBCBR ainda deve apresentar mais queda ao longo dos próximos meses, lembrando que já acumula uma queda de 2,78% nesse ano de 2015, ou seja, a atividade do Brasil claramente em recessão no ano de 2015. O temor é se isso vai continuar para o ano que vem, em 2016. Como a gente viu nos jornais essa semana, muitos bancos já estão começando a projetar uma queda no PIB no ano de 2016 também. Então a gente já teria uma estabilidade em 2014, uma recessão em 2015 e também em 2016, muito ruim para o país, muito ruim para a economia. Indo para o cenário político, que ocupou bastante as manchetes durante a semana, como o Celso bem falou, hoje o Eduardo Cunha vai conversar em rede nacional e ele deve anunciar o rompimento com o governo. Ou seja, ele vai deixar de ser oposição, em alguns momentos, apoio ao governo em outros e chegar de vez a ser oposição, assumindo seu papel de adversário. Eduardo Cunha, que foi citado ontem, segundo o Youssef, ele está sendo pau-mandado, está sendo acusado de intimidado pelo Eduardo Cunha diretamente, e agora ele vai finalmente ser oposição, promete um segundo semestre muito ruim para o governo da Dilma nesse segundo semestre. Além disso, o Lula foi intimado pelo PIC de Procedimento Investigatório Criminal pela Procuradoria da República do Distrito Federal, ontem à tarde. Ele está sendo acusado de, junto com a Odebrecht, ter sido favorecido e favorecer a Odebrecht durante diversas viagens. Lembrando que ele é posto nos documentos como viajante suspeito, nesse passageiro principal, voo completamente sigiloso. Nos documentos ele aparece assim. Hoje à tarde a gente também deve ter o Caged, que deve trazer novos fechamentos de postos de trabalho nesse novo Caged que a gente vai ter hoje à tarde. Indo lá para fora, o parlamento alemão acabou de aprovar pela manhã o apoio ao resgate grego e resgate financeiro grego. Então a Angela Merkel, premier da Alemanha, tinha feito esse pedido e o parlamento correspondeu com ela. Então a gente já teve a França apoiando, já teve a Alemanha apoiando, faltam alguns países da zona do euro, mas tudo converge para a conclusão desse impasse grego, pelo menos por agora. A questão é se durante os próximos anos isso vai se sustentar ou se vai ser apenas mais um resgate, como a gente já teve em 2012, já teve em 2010, e eles não foram sustentáveis no longo prazo. Então resta saber o quanto longínquo, o quanto sustentável vai ser esse novo programa que vai ser concedido à Grécia, lembrando que o pacote pode chegar a 86 bilhões de euros ao longo dos próximos 3 anos. As bolsas da Europa estão realizando lucros durante dessa semana, então as bolsas estão um pouco em queda, já que agora, mas também estão uma queda não tão muito forte, porque agora o risco da Grécia sair da zona do euro parece cada vez menor. Os futuros de Nova York não têm direção definida e a bolsa da Ásia fechou em alta, responderam muito mais aos esforços feitos por Pequim para acabar com a volatilidade excessiva no mercado acionário da China.
Eu vou devolver para o Celso agora, espero que todos tenham uma boa semana. O último destaque, hoje a gente vai ter agora às 11 horas o Stanley Fischer, vice-presidente do FED, discursando. Lembrando que é um discurso bem importante, porque o Stanley Fischer representa muito como o FED pensa e ele pode trazer novas informações sobre quando essa alta de juros nos Estados Unidos pode ocorrer. Um abraço a todos, bom final de semana, espero que tenham tido uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Gustavo. Acho que é porque hoje é sexta-feira, o Gustavo ficou um pouquinho nervoso aí. Vamos lá, fluxo na casa ontem. Locais terminaram o dia net vendedores em 8 milhões de reais. Destaque na compra, Vale 5, Vivo, GGBR e Jet3. Lembrando que o fluxo na bolsa, o volume na bolsa ontem não atingiu 4 bi. Extremamente baixo, investidores totalmente desinteressados pela Bolsa Brasileira. No destaque na venda, JBS, Itaúsa, Equatorial, Raia Drogasil e Jet4, nas duas pontas Ambev, Itaú, Cielo, Ultrapar e Suzano. Já os estrangeiros foram net compradores em 14 milhões de reais. Destaque na compra JBS, Raia Drogasil, BB Seguridade, Banco do Brasil e Ambev. Destaques na venda, Ultrapar, Pão de Açúcar, Sabesp, TIM e Porto Seguro, nas duas pontas Petro 4 e Vivo 4. Vale destaque aqui, né, na parte de empresa Sabesp, ela negando possível repasse de 7,5%. Lembrando que as ações ontem apresentaram alta de 5,1% pela possibilidade de novos reajustes tarifários na casa de 7,5%. A empresa, em comunicado ontem à noite, negou. As ações devem voltar, acreditamos que é provável que as ações voltem. O short tem aumentado muito nesse patamar nas ações da Sabesp. Vale destaque. E a Petrobras, hein? Agora o CARF, que nada mais é do que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele informou que a Petrobras perdeu mais um problema, né? Uma decisão desfavorável para a companhia de 1,6 bilhão de reais. O volume é elevado. Começa a se pensar que a companhia poderia pagar dividendos agora no segundo tri, mas esse valor acaba afetando isso. 1 bilhão e 200 serão pagos para à vista e 400 milhões em prejuízos fiscais. Isso aí é em relação a mútuos, ou seja, dívidas, né, repassadas entre controladas da companhia que não foi pago o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A Petrobras já perdeu, já vai pagar e vai afetar esse segundo trimestre. A gente segue recomendando short no papel, primeiro, por conta do alto endividamento, segundo, por conta dos preços do petróleo e a dificuldade em desinvestir, vender ativos na casa que aquela companhia quer nos próximos 12 meses, na casa de 15 bilhões de dólares. É muito difícil com o cenário atual que isso aconteça. Vale destacar ontem as ações de Banco do Brasil, como a gente mencionou ontem cedo, né, o Fundo Soberano vendendo as ações e deve permanecer vendendo-as. Vale destaque para Bradesco, S&P, agência de rating, reafirmou o rating com perspectiva estável, dizendo que é muito forte a situação financeira do banco. A gente vem destacando aqui. Vale destacar também o setor elétrico, o leilão de transmissão de energia, possibilidade a grande aí favorita a vencer a linha de transmissão de Belo Monte, né, é a State Grid, uma empresa chinesa, são os chineses entrando aqui. O governo só consegue atrair chineses, capital chinês para cá. CSN, segundo o Estadão, poderia desinvestir de alguns ativos, dentre eles o porto de Itaguaí. O setor siderúrgico vem passando por um processo extremamente desfavorável, com queda no volume de vendas, né? A demanda está muito fraca aqui, principalmente para aços planos, né? Para linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, máquina de lavar e também para as vendas de automóveis. A gente segue short em Usiminas. Vale destacar Real Estate, a parte imobiliária. O governo falando aí que Minha Casa Minha Vida fase 1, renda mensal até R$ 1.600, não vão ter novos contratos antes que a dívida seja sanada. Isso é ruim para quem? Para a Direcional, que é a empresa totalmente focada no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Vale destaque da prévia operacional boa de MRV. A empresa divulgou uma prévia operacional positiva, dado o cenário atual, mas a gente não recomenda exposição a nenhum ativo do setor. E a prévia operacional também da JHSF, empresa de shopping centers principalmente, que veio acima das expectativas, veio elevada principalmente por conta dos seus shoppings de mais alta renda. Provavelmente as pessoas estão viajando menos, mas gastando mais aqui no Brasil. Pessoal de alta renda, tá, gente? Aeroportos de elevação da TIR, na taxa interna de retorno, depois de vários aí participantes reclamarem da baixa taxa de retorno, que não era atrativa, na casa de 6,63, o governo elevou essa taxa interna de retorno para 8,5%. Ainda vale destacar Hering. Em entrevista ao Valor, o CEO da companhia, Fábio Hering, falou que a empresa só deve voltar a crescer daqui a 2 anos. É isso mesmo. Então, segue o cenário altamente desafiador.
na teleconferência do primeiro TRI, ele mesmo informou que o segundo e terceiro TRI seriam muito ruins, porque o mercado, né, aí os franqueados, permanecem bastante estocados. Não recomendamos exposição ao ativo. Vai destaque agora na mesa de aluguel BTC. Ontem os destaques: Sabesp, Usim 5, Copel, Santander, Gol e Estácio. Grande demanda por Sabesp e Usim 5. Só para dizer, ontem os Usim 5 aumentaram em 1,8 milhão de ações, né, alcançando aí 18% de posição short sobre o free float. Lembrando que o limite é até 20%. Então, Uzi Minas está com 18%, Tecnisa com 13,5%, Magazine Luiza com 12%, BRPR com 11,4%, Cirela 11% e OGX 10,4%. A Gol também está sendo muito demandada, principalmente por conta da oferta de ações, a R$ 7,20. Eu vou ficando por aqui e volto no UFC a partir de 11h40. Uma excelente sexta-feira a todos. Um abraço e até lá.